O tema que hoje vos trago é como é que o trauma pode causar danos no cérebro por gerações e pode ser revertido. A ciência, relativamente nova da epigenética, está a provar que nós somos a culminação das experiências da nossa vida, inclusive até mesmo dos nossos ancestrais, que causam mudanças na forma como os nossos genes operam, que ocorrem modificações e esses genes podem ser ativados ou desativados dependendo do ambiente. Noutras palavras, nós nascemos com um determinado conjunto de genes, mas os determinados acontecimentos e eventos da nossa vida vão determinar quais os genes que se expressam e quais os genes que não se expressam. A notícia menos agradável é que o trauma pode ser herdado por meio dessas mudanças epigenéticas e pode ocorrer uma infinidade de doenças, comportamentos, problemas de saúde que estão associados a esses mecanismos epigenéticos. Então, as condições relacionadas com muitas situações de patologias, como é o caso do cancro, de doenças autoimunes, de distúrbios neurodegenerativos, de vícios, de doenças respiratórias, reprodutivas e por aí vai, está diretamente influenciado por este trauma herdado. Mas a boa notícia é que a ciência está a mostrar que as mudanças epigenéticas, elas podem ser revertidas. E o que é isto da epigenética? A história da epigenética ela está entrelaçada com o estudo da evolução, com o estudo do desenvolvimento. E o termo epigenética já existe há séculos. Ele foi originalmente usado para desenvolver os processos pelos quais o zigoto fertilizado se desenvolveu num organismo maduro e a palavra foi evoluindo, podendo significar qualquer processo que altera a atividade de um gene, sem realmente alterar a sequência do DNA original. Não nos alongamos mais na definição da epigenética, que encontram, resumidamente, em bons vídeos e em boas definições nas redes, como é que este trauma é herdado. Então, a ciência está-nos a mostrar que o impacto das experiências traumáticas pode ser herdado epigeneticamente por meio de uma memória molecular, que é transmitida de geração em geração. Há um artigo muito interessante da revista Discover, que é de investigação científica, que diz que as experiências que a minha avó, ou os acontecimentos que a minha avó teve, deixam marcas nos meus genes. E isto explica um pouco como é que ele pode ser transmitido. De acordo com a epigenética, isto também pode afetar a minha saúde mental. Então, o que é dito nesse artigo é que todas as experiências traumáticas do nosso passado, ou no passado dos nossos ancestrais mais recentes, vão deixar cicatrizes moleculares aderidas ao nosso DNA. Então, judeus, por exemplo, cujos bisavós foram expulsos dos seus celtes russos, por exemplo, chineses cujos avós viveram as devastações da Revolução Cultural, por exemplo, os jovens imigrantes da África cujos pais sobreviveram aos massacres, os adultos de todas as etnias que cresceram com pais alcoólatras, abusivos, todos, mas todos, vão carregar consigo mais do que apenas memórias. Então, tal e qual como o lodo é depositado nas engrenagens de uma máquina bem ajustada, depois que a água do mar, depois de que a água do mar no tsunami recua, as nossas experiências e as dos nossos antepassados não terminam, mesmo que tenham sido esquecidas. Então tornam-se parte de nós, tornam-se um resíduo molecular, se mantém firme no nosso andaime genético. Então o nosso DNA vai permanecer o mesmo, mas as tendências psicológicas, comportamentais, elas vão ser herdadas. Então eu posso ter não só herdado a dor dos joelhos da minha avó, mas também a sua predisposição para a depressão, causada por, eventualmente, por uma negligência que ela possa ter sofrido quando era recém-nascida, criando um apego evitativo, criando um apego desorganizado, num caso mais patológico. Então, isto vai afetar a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental. A probabilidade de nós desenvolvermos transtornos comportamentais e psiquiátricos mais tarde na vida aumenta com o trauma. Então, os efeitos prejudiciais de eventos traumáticos aparecem nos filhos de quem os recebeu, de quem foram impactados, apesar de os indivíduos nunca terem experimentado isso. Então, existe esta memória molecular que é herdada
e pode ser detectada no epigenoma da criança. Muitos estudos já confirmaram que as pessoas com uma determinada combinação de genes são mais afetadas por stress e traumas na vida, o que leva a uma maior suscetibilidade genética. Por exemplo, para depressão, para problemas de comportamento, para violência. É como se essas pessoas tivessem cérebros que reagissem com mais intensidade aos sentimentos de perigo, tornando-as mais vulneráveis quando as coisas dão para o torto. Então, nós temos, no entanto, outros indivíduos com uma combinação de genes totalmente diferentes que parecem navegar nas adversidades da vida e que com muito poucas consequências negativas. Então, um gene transportador de serotonina também tem sido amplamente estudado em relação à herança epigenética, em relação à saúde mental. E também tem sido associado à depressão, à ansiedade, ao TOC, ao PTSD e à questão do autismo também e a alguns transtornos mentais. Então, o que acontece connosco em idades muito precoces pode ter efeitos colaterais duradouros. E estas influências são efeitos do meio ambiente, sim, mas os efeitos do meio ambiente também os efeitos do meio ambiente também são aqueles que vão trabalhar por meio dos nossos genes. Agora, essas mudanças podem ser revertidas. Essas mudanças ocorridas no cérebro podem ser revertidas. E existem várias metodologias para o fazer. Contudo, aqui o que eu quero ressalvar é que há pequenas coisas que nós podemos fazer sem recorrer automaticamente a uma terapia, sem recorrer automaticamente a uma ferramenta, que é um ambiente que o ser humano pode criar enriquecido. Uma dieta saudável, o comer alimentos nutritivos, o fim dos alimentos processados, logo aí vai provocar mudanças e alterações bioquímicas que promovam um melhor bem-estar. A atividade física, o mexer o corpo, os desafios mentais para tirar o meu cérebro da zona de conforto, a novidade, o sair da minha zona de conforto, o riso, a conexão, o manter laços humanos e estreitos para desenvolver o meu apego seguro. Tudo isto vai ter impactos na minha saúde mental, na minha saúde emocional e na minha saúde física. Em conclusão, nós temos muito mais poder do que imaginamos para influenciar as nossas realidades, até os nossos genes, até mesmo a das gerações futuras. Ninguém vai poder controlar o que aconteceu no passado, o que é que causou a ativação destes genes, mas todos temos o poder, neste momento e no futuro, de escolher o comportamento, a perspectiva e de fazer com que estes genes se expressem de maneira diferente. Esta era a partilha que eu tinha hoje para vocês. Fiquem bem ou melhor ainda.